Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versículo de 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar os demônios, designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, o que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã. O Evangelho de hoje nos apresenta um momento especial no ministério de Jesus, a escolha dos 12 apóstolos. Ele sobe ao monte, um lugar que simboliza o encontro com Deus, e chama aqueles que ele quis. Esse gesto não é apenas um evento histórico, mas uma mensagem cheia de significado para nós, pois revela a iniciativa divina no chamado e o propósito de nossa vida como discípulos de Cristo. Essas palavras nos mostram que a escolha de Jesus é totalmente livre. Ele não escolhe os mais capacitados, os mais influentes ou os mais sábios, segundo os critérios humanos. Não, ele chama quem ele quer. Entre os 12 estão pescadores, um cobrador de impostos, homens simples e até Judas Iscariotes, que depois virou traíra, né? Essa escolha nos lembra que a vocação é sempre um dom de Deus, uma graça imerecida. Não somos escolhidos por nossos méritos, mas pelo amor e pelo plano de Deus. Isso nos dá esperança, pois significa que todos nós, independente de nossas limitações, somos chamados por Cristo a fazer parte da sua missão. Antes de enviar os apóstolos a pregar e expulsar demônios, Jesus os chama para estarem com ele. Esse detalhe é essencial. O discipulado começa com a proximidade, com a intimidade com Cristo. Antes de fazer, somos chamados a ser amigos de Jesus, estar na sua presença, aprender com ele. Eu vou confessar uma coisa para vocês, meus irmãos. Antes de eu começar a fazer a live aqui para a gente rezar o terço e meditar o Evangelho, eu tinha dúvidas se era isso que eu devia fazer. Eu tinha a aparelhagem para fazer a tal coisa e tal, mas eu tinha dúvida. E aí eu precisei me aproximar muito de Jesus para depois criar uma certa coragem e poder rezar aqui na live e levar a oração e a presença de Nosso Senhor aos lares de vocês, né? Só que não pense que eu estou falando isso para me vangloriar. É justamente porque eu precisei primeiro me aproximar de Jesus, assim como os apóstolos, para depois eu me sentir seguro, confiante e com coragem de sair e pregar o Evangelho. Então, se você tem algum chamado dentro de você, se você tem você acha que tem algum dom para algum discipulado, se não está seguro, se você não está confiante em fazer o que pretende fazer, se aproxime de Jesus, peça a resposta para Ele. Quem me ajudou muito também foi Nossa Senhora, que eu pedi tanta resposta para ela e todas foram me dando respostas ao longo dos dias, ao longo dos meses. Ela foi me dando respostas que não tinha como negar a ajuda dela, né? E só para finalizar esse testemunho, eu tinha uma mesa de som muito antiga para fazer a live. Era um trambolho, vamos dizer assim. E aí eu perguntei, e dava sempre problema, assim como ainda tem alguns problemas com o meu computador aqui, mas sempre dava algum problema. E aí eu comecei a perguntar para Jesus, nas minhas orações, para Nossa Senhora, se eu estava no caminho certo, porque estava dando muito erro, muito problema, e eu não sei se eu estava agradando a Ele. E aí vocês não acreditam no que aconteceu. Eu trabalho com um amigo meu e eu mostrei pra ele uma foto uma vez de uma mesa de som. Falei, cara, um dia eu vou comprar essa mesa de som aqui, porque eu acho que ela dá certinho pro que eu preciso. Passaram-se 3 dias, se eu não me engano, se não me falha a memória, e esse meu amigo
a mãe dele ganhou uma mesa de som da patroa dela e ele me deu a mesa. Então, eu fiquei abismado com aquilo, porque era justamente a mesa que eu tinha mostrado para ele que eu iria comprar. E ele não comprou, a mesa veio sem o cabo da fonte de ligar ela, porque a moça não tinha. Mas, cara, isso para mim foi uma resposta de que calma que eu tô aqui, calma que eu vou te ajudar, calma que estamos juntos. Então, se você tem algum plano, se você tem algum propósito de servir a Deus, de ajudar os irmãos, de levar a palavra de Deus em algum lugar e espalhar pela internet ou espalhar pessoalmente nas igrejas, eu não sei, mas primeiro, se aproxima de Deus, pergunta para Ele, pede resposta se o caminho é esse, que Ele vai te dar a resposta. E principalmente, se você crer e for devoto de Nossa Senhora, pede resposta para ela, que ela não te deixa sem resposta. O chamado à comunhão com Cristo é o fundamento da nossa missão. Não podemos levar Cristo aos outros se não estivermos com Ele, se não nos alimentarmos de Sua palavra, de Sua presença na oração e na Eucaristia. Como os 12, somos chamados, antes de tudo, a estar com o Senhor. O Evangelho também nos revela que depois de estarem com Ele, os apóstolos são enviados. A missão de pregar e expulsar demônios é um prolongamento da comunhão com Cristo. Eles não agem por si mesmos, mas em nome de Jesus, com a autoridade que Ele lhes dá. Isso nos ensina que nossa missão no mundo só terá fruto se for enraizada na comunhão com o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho nos desafia a refletir sobre o nosso próprio chamado. Assim como os apóstolos, Jesus nos escolheu. Ele nos chamou pelo nome no nosso batismo e continua a nos chamar a cada dia a estar com Ele e a levar sua mensagem ao mundo. Então, estamos respondendo a esse chamado? Estamos reservando tempo para estar com Cristo, para ouvir Sua palavra, para crescer na amizade com Ele? Ou estamos tão ocupados com as atividades do dia que esquecemos o essencial? Estamos vivendo a nossa missão no mundo? Como os apóstolos, somos enviados a pregar o Evangelho, não necessariamente com palavras, mas com nosso testemunho de vida, com nossas atitudes de amor. São Francisco disse uma vez que, se for necessário, use palavras, mas do contrário, o Evangelho tem que ser pregado com a forma de vida. Então, estamos sendo sinais vivos de Cristo para os outros? O chamado de Jesus não é algo distante, Ele continua chamando hoje, Ele chama todos, sem exceção. Cada um de nós tem uma missão única no plano de Deus. Não importa quem somos ou o que fizemos. O que importa é que Cristo nos chama porque nos ama e quer que façamos parte da sua obra. Que possamos ouvir o chamado de Jesus com o coração aberto, meus irmãos. Responder com generosidade, estar com Ele em todos os momentos e levar sua luz ao mundo. A luz não é minha, a luz não é sua, a luz é de Jesus. Porque afinal, como o Evangelho nos lembra, fomos chamados para que ficássemos com Ele. E você, meu irmão, tem ficado com Jesus? Tem se aproximado de Jesus? E eu não digo aqui para você se aproximar de Jesus porque você tem que virar um pregador. Não, mas o Evangelho tem que ser mostrado na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes. Eu não sei se alguém aqui que está me ouvindo nesse exato momento já teve a experiência de ajudar alguém que estava precisando muito. Mas quando você foi ajudar essa pessoa, você estava atrasado, mas você decidiu parar para ajudar essa pessoa. Você não sabe se alguém já fez isso, entende muito bem do que eu estou falando. Você não sente, mas você não vê, aliás, mas você sente a presença de Deus assim que a ajuda termina. Eu não me sinto, nossa, ajudei outra pessoa, não. Mas eu sinto que Jesus está orgulhoso, porque estou me dedicando a Ele, estou me dedicando a amar o próximo, estou me esforçando para seguir o Evangelho dele. Seja ajudando o próximo,
seja ajudando a mim mesmo, seja ajudando na paróquia, seja ajudando numa comunidade, mas eu estou me esforçando. Então, quando você termina de ajudar alguém, você não se sente orgulhoso de si mesmo, mas orgulhoso por quem é em Jesus Cristo. E é essa a ideia, é essa a intenção de nosso Senhor, que nós, quanto mais nos aproximarmos dele, do Evangelho dele, das palavras dele, da vida dele rezando o terço, mais isso tende a acontecer. Se isso não está acontecendo, irmão, você precisa abrir um pouquinho mais a porta do coração. E aí você vai ver que o Evangelho de Cristo não é pesado, não é um fardo onde você luta para carregar. A luta que nós temos, o bom combate da fé, é uma luta diária, mas que se torna prazerosa conforme você anda de mãos dadas com Cristo. Que Deus abençoe vocês, que no dia de hoje, nessa sexta-feira, você se abra à vontade de Deus e se aproxime de Jesus imensamente. Aproxime-se de Jesus em verdade e em espírito. Se entregue a Ele. Ajude quem tiver que ajudar. Perdoe quem tiver que perdoar. Peça perdão para quem tiver que pedir perdão. Mas faça por amor a Jesus Cristo. Por amor a este homem que morreu numa cruz por nós. Ele não ganhou absolutamente nada. Nem riquezas, nem, bens materiais. A única coisa que ele ganhou foi o céu e de estar na presença do Senhor. Tudo bem que nós sabemos que Ele é o Senhor. Isso ainda torna ainda mais pesado o fato de que Ele era Deus e decidiu morrer por nós. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira e até amanhã, se Ele, o nosso Senhor, assim quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.